Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar do roteiro 22. Esse roteiro começa com uma fábula. Essa fábula é sobre a pomba e a formiga. Lembrando que fábula é uma história onde geralmente animais agem como se fossem pessoas. E no fim da história sempre há um ensinamento, uma moral. Vamos à história. Forçada pela sede, uma formiga desceu até um riacho. Arrastada pela correnteza, ela se viu a ponto de morrer afogada. Uma pomba que se aproximava em um galho de uma árvore viu a urgência. Pegou um raminho da árvore, aproximou-se da correnteza e alcançou a formiga que subiu no ramo e se salvou. A formiga, muito agradecida, assegurou à sua nova amiga que, se acontecesse alguma situação, ela devolveria o favor, ainda que sendo tão pequena. A pomba não conseguia imaginar como a formiga poderia ser útil a ela. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros avistou a pomba e, mirando-a com um rifle a ponto de matá-la, aguardava o momento certo. Vendo o perigo em que se encontrava a pomba, a formiga rapidamente entrou na bota do caçador e picou seu tornozelo, fazendo-o soltar a sua arma. O rápido instante foi aproveitado pela pomba para levantar voo, e assim a formiga pôde devolver o favor à sua amiga. Moral da história: sempre alguém pode ajudar ao outro, mesmo que haja uma diferença enorme de tamanho. Não se pode menosprezar a ajuda, por pequena que possa parecer. Texto de Teresa Guerra. Então, vocês têm aqui 5 perguntinhas sobre esse texto, que são muito fáceis. É só reler o texto com bastante atenção e responder de maneira completa. Na sequência, nós temos a pergunta 6. A pergunta 6 é sobre esse assunto, denotação e conotação. Então, nós temos a explicação de conotação. De maneira resumida, conotação é o uso do sentido figurado e denotação, o uso do sentido real. Nós vamos conseguir entender melhor lendo os exemplos. Vocês têm aqui a palavra quebrei usada em 2 frases. Quebrei a tampa do fogão. Esse é o sentido real do quebrar, então por isso é chamado de denotativo. Quebrei a cabeça pensando naquilo. Quer dizer que a pessoa quebrou de verdade? Não, é o uso do sentido figurado, certo? Então por isso conotativo. Depois vocês têm um exemplo, até coloquei uma imagem aqui. As estrelas brilham no céu. Coloquei uma imagem das estrelas, no sentido real, denotativo. Depois eu coloquei uma imagem também, uma foto do Neymar, né? Que é um dos jogadores mais famosos que nós temos aqui de futebol. Ele é a estrela do time, e então vocês têm aí a palavra estrela sendo usada no sentido figurado. O que representa ele ser a estrela? Ele é o que brilha mais no time, então o sentido conotativo. Vocês têm aqui, então, na pergunta 6, várias frases onde vocês vão ler e vão tentar perceber se a frase está sendo usada no sentido real, a palavra, né? As palavras que se repetem estão no sentido real, né? Ou seja, denotativo, ou no sentido figurado, ou seja, conotativo. Vamos ver aqui, letra A. O meu filho é o meu espelho. É sentido real ou figurado? Se for real, se vocês acham que espelho é sentido real, vocês coloquem D. Se vocês identificarem o sentido figurado, vocês coloquem a letra C. O meu filho é meu espelho. Nós temos que interpretar essa frase, né? Toda vez que a gente tem que interpretar, essa é a dica. Temos que interpretar. O que quer dizer espelho nesta frase? Aí eu uso do sentido conotativo. Toda vez que eu pensar, quiser entender o significado, tá? É a dica que eu dou para vocês, que também é um meio de responder. Depois, então, nós vamos terminar o nosso roteiro com a produção de texto. Deixa eu voltar aqui. Produção de texto, vocês têm essa tirinha, nós temos esse minissando, né? E ele diz o seguinte: você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga.
Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa e ele chega aqui com uma plaquinha com coração, com a mensagem, né, do que é importante a gente sempre ter amor, né? E então, vocês vão fazer aqui uma reflexão sobre a importância de sempre tentarmos fazer algo para mudar alguma coisa que não nos agrada, né? Alguma coisa que nós achamos que não está certa, ou quando você tenta fazer alguma coisa para mudar. Eu coloquei aqui uma sugestão de começo, depois vocês podem continuar ou fazer outra frase, tá? Não precisa escrever muito, 5 linhas está de bom tamanho. Eu concordo com a importância de sempre tentarmos o que queremos. Por quê? Por que é importante a gente tentar, né, fazer alguma coisa, fazer coisas que a gente considera corretas, tá bom? Então é isso. Fiquem bem. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar que eu ajudo. Um beijo e até a próxima.